Então vamos para a última série, o último episódio. Vocês estão gostando mesmo? Está sendo gostoso? Que bom, que bom. Estava comentando com a Marina que eu já falo sobre os montes de influência, né, aqui na igreja há muitos anos. Mas dessa vez, para deixar a nossa visão mais clara, eu resolvi fazer a série de mensagens. E para que eu trouxesse isso para você de uma forma que você entendesse melhor, eu precisei só o sermão de hoje, eu precisei de pelo menos 4 horas de prazo, estudando para te entregar em 40 minutos. Eu espero que eu consiga. Eu espero que esteja abençoando muito você. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus capítulo 28, versículo 19, para você que está em casa, no trabalho, no Brasil, fora dele, cultuando conosco. Eu espero que a mesma atmosfera, poder e unção que está aqui invada onde você estiver. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pedir que o Senhor fale aos nossos corações com temor e tremor. Eu sei do campo espiritual que nós estamos entrando agora. Eu sei o quão poderoso é. Que o Senhor coloque na minha boca as palavras certas, para que as pessoas possam entender aquilo que o Senhor espera de nós. E que essa palavra seja como uma semente. Eu tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo que nós lemos agora, ele não é um pedido de favor de Jesus. Jesus não pediu por favorzinho. Por favorzinho, vocês podem ir fazer discípulos. Não, ele nos deu uma ordem. E a ordem de Jesus, ela é para todos nós. Não é para pastor, não é para evangelista, não é para apóstolo, não é para profeta. É para todos. Todos. Eu digo isso em pessoas de ofício dentro dos 5 ministérios, né? Então é para todos. E talvez a pior coisa que nós podemos fazer para uma pessoa é evangelizar ela. Talvez se você evangelizar alguém dizendo para ela: olha, como muitas pessoas já pregaram, minha avó era católica. Católica mesmo. Chovia na casa dela, aí ela tampava todos os espelhos. Eu falei: vó, por que a senhora está tampando o espelho? Porque senão um raio pega aqui, pega ali, mata todo mundo. Eu ficava tentando entender. Já aconteceu isso na sua casa ou não? Tampar o espelho? Muita gente. E aí ela acendia vela, ela rezava um terço, muito católica. Meus pais sempre respeitaram ela. Quando meus pais foram vir fazer missão aqui na cidade, em outras cidades, ela ficava conosco, comigo e com os meus irmãos. E as pessoas às vezes iam pregar para ela de uma forma assim muito, muito salgada, porque diz a Bíblia que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Mas tem gente que é salgado demais. Você gosta de uma comida muito salgada? Não, então crente quando é salgado demais, não desce. Você tem que ser temperado. Por que tem gente que não gosta de crente? Porque é enjoado. Você tem que ser mais suave, mais temperado, mais agradável. Diz a Bíblia que a igreja de Atos crescia porque o povo era gentil. Pensa. Tem crente que é chato. Você não pode falar nada perto dele, que ele fala: olha, o santo de Israel está te olhando. Vai ser chato, cara. Ninguém quer seguir Jesus desse jeito chato seu, não. Cara chato. Ele acha que a pessoa tem que ser como ele por dentro, essa coisa ogra, religiosa. Então, as pessoas afastavam minha avó de encontrar, de ter um encontro assim, mais profundo com Deus, da forma que nós acreditamos, por causa que eram salgados demais. E quando eu falo que talvez se você só evangelizar para uma pessoa, você pode arrumar um problema para ela, porque geralmente você vai evangelizá-la dizendo: olha, você está com problemas na sua vida, você precisa encontrar Jesus para resolver. Se você não aceitar Jesus, esse problema não vão resolver. Tchau, obrigado. E nunca mais você vê essa pessoa. A pessoa fala: tá, beleza, você jogou uma bomba na minha mão, e agora o que eu vou fazer com isso? Mas a ordem de Jesus, segundo o texto que nós lemos, é de fazer discípulos. Evangelizar é uma coisa, fazer discípulos é outra. Fazer discípulos envolve mudar culturas. Se você for estudar, Jesus, ele pegou uma palavra chamada apóstolos, que não é uma palavra que vinha do povo hebreu.
Era uma palavra que era usada pelos gregos. Apóstolos eram aqueles que, depois de uma guerra conquistada, eles eram enviados para poder estruturar e formar cultura. Quem entendeu? Mais ou menos assim, Lagoa da Prata foi para a cidade próxima nossa aqui, Arcos. Teve uma guerra e deixaram apenas mulheres e crianças. E a partir desse momento, Lagoa da Prata vai enviar apóstolos, médicos, professores, para poder implantar a cultura de Lagoa da Prata na cidade de Arcos. Então Jesus pega um termo não conhecido pelos hebreus, mas pelos gregos, para poder fazer coisas grandiosas no mundo. Aí é uma das outras coisas que quebra as pernas dos religiosos, né? Então a missão de Jesus foi treinar os seus discípulos. Jesus não fez uma arrasta para cima, e não tem nada contra. Jesus também não fez um curso teológico e matriculou seus discípulos. Eu também não tenho nada contra isso. Pelo contrário, eu acho que se você quiser, você tem que estudar teologia. Mas a forma de Jesus treinar seus discípulos foi trazendo para perto. Você quer conhecer uma pessoa? Sim ou não? Faz uma viagem com ela. Quer conhecer uma pessoa? Faça uma viagem com ela. Trancadinho, dentro de um carro, 5, 6, 7 horas de prazo. Ou não faça isso. Então essa era a forma de Jesus treinar seus discípulos. Moçambique é um dos países mais pobres no mundo, localizado na África. Se evangelizar e matar a fome lá, nesse lugar, surgisse tanto efeito, eles não estariam como um dos países mais pobres do mundo. E eu não estou criticando quem vai à África evangelizar e nem levar comida aos necessitados, porque eu não faço. Entenda, eu não estou criticando, só estou te falando que se matar a fome e evangelizar resolvesse, aquele povo já não precisaria mais. Você entende isso? Então, o evangelho que só mata a fome, ele não é evangelho, é ONG. Porque tem que matar a fome e transformar a cultura. Então a intenção de Jesus não é só matar a sua fome, é te dar condições para que você possa fazer coisas extraordinárias, para ter o suficiente e começar a abençoar as outras pessoas. Onde o evangelho chega e não muda a cultura, a gente só evangeliza. Então você precisa entender que nós não podemos andar pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Existe uma escatologia que por muito tempo, inclusive, eu acreditei, que nos faz ter medo. O anticristo é poderoso e a igreja só recua. É por isso que, dentro dessa escatologia, nós vamos ganhar o número máximo de pessoas que nós pudermos e nós vamos para o céu. E o resto, que se exploda. O problema dessa escatologia é que o medo, por vezes, funciona mais do que a esperança. Porque a falta de esperança está ligada com a falta de conhecimento. Talvez você é uma das pessoas que se achegou a Jesus porque alguém te entregou uma palavra baseada no medo. Olha, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu, logo você vai para o inferno. Aí você fala assim, inferno? Eu não quero para o inferno, eu quero ir para o céu. Mas o seu problema, talvez, você não quer morar com Jesus, não é porque você ama Jesus, está apaixonado para ver Jesus, é só porque você tem medo de ir para o inferno. Como que te apresentaram o inferno? Um bicho chifrudo, com um garfo na mão, te espetando. Você quer ficar nesse lugar queimando o resto da vida? Você não quer. Então eu quero ir para o céu. Não, mas eu só quero ir para o céu não é porque eu quero estar com Jesus, é só porque eu não quero estar no inferno. Então se a sua motivação é estar no céu com medo de ir para o inferno, sua motivação é errada. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Salmos de 115, versículo 16, vai dizer: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Ele confiou a terra nas suas mãos para você crescer, dominar e multiplicar. Não, tem que melhorar esse negócio. Ele entregou a terra nas minhas mãos e nas suas mãos para que você cresça, conquista e multiplique. Boa essa palavra. Nós estamos vivendo uma dicotomia entre o sagrado, o secular, o espírito e matéria, céu e terra. Mas esse dualismo, você precisa entender que ele é pagão.
E uma palavra mais fácil de você entender são aquelas pessoas que aqui dentro são crentes, lá fora não é. Então, o evangelho onde você se relaciona com Deus por medo, não funciona. Por quê? Porque um verdadeiro amor lança fora todo medo. Na minha época de adolescência, foi me apresentado um filme chamado Inferno em Chamas. Quem se lembra desse filme? Inferno em Chamas. Todas as vezes que eles mostravam aquele filme, pesquisa lá, é um filme muito antigo. E talvez mexa com você. Mas esse era um medo, era um filme que nos levava a ter medo. E por isso eu queria Jesus. Aí eu via aquele inferno e falava, você tá doido? Esses capeta vão atrás desse cara. Esse cara vai pro inferno. Pesquisa esse filme e vai ver. Talvez você vai ver uma resolução bem ruim, mas vai te ajudar. E a figura do anticristo que nós acreditamos, né? Ou que já acreditamos, que vai levantar como uma pessoa. Às vezes essa conta não fecha, porque mais do que levantar uma pessoa para poder tentar mudar a cabeça de todo mundo, é mais fácil um sistema de mentalidade mudar a nossa cabeça. Então talvez a marca da besta que você acha que vai estar na sua testa, talvez vai ser no seu pensamento. Porque a coisa mais difícil hoje não é marcar a testa de alguém, não, é mudar a mentalidade dela. Pensa bem pra você ver, porque a gente pregava assim, né? Porque na época falava que era um marcador de boi. O marcador de boi vai estar no seu braço direito ou na sua testa. É a marca da besta, 666. Aí depois surgiu o chip, né? Aí o chip vai ser implantado na mão direita ou na testa. E daqui 50 anos que não vai existir mais chip, vai falar o quê? Então pra mim está mais relacionado à mentalidade do que uma pessoa que vai se levantar. Até porque para ter alguém que todo mundo gosta, meu irmão, não tá fácil não. Alguém me perguntou uma vez, o anticristo é o Lula? Falei, nossa, acho que não. Por quê? É porque tem grande parte da população brasileira que não gosta dele, porque o anticristo, dentro de acordo com essa escatologia, tem que gostar do anticristo. Ah, é o Bolsonaro? Fala, mas tem gente dando facada no cara. Ah, é o Trump? O Trump tem gente dando tiro nele, não gosta dele, né? Quem que é o anticristo? Olha para alguém que está do seu lado e vê se tem cara de anticristo. Fecha aquele portão lá para mim, fazendo favor, gente. Porque, né, eu tô com inveja dos irmãos lá na... Fecha mesmo, eu preciso dele lacradinho lá, que não posso passar um... Alguém me auxilia lá. Fica lá um obreiro, um diácono. Lá naquele portão lá para mim. Eu escutei uma gargalhada aí, eu escutei. Atos capítulo 3, versículo 21 diz, é necessário que ele permaneça no céu. Os discípulos estão falando, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Todo mundo que tentou acertar uma data que Jesus voltaria errou feio. Sinto muito lhe dizer, Jesus não volta hoje. Jesus também não volta amanhã. E Jesus também não volta semana que vem. Pastor, olha o que você está falando, escreve. Você quer apostar comigo? Não, crente não aposta. Não volta. Olha o versículo. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E quando é que Deus vai restaurar todas as coisas? Quando você sair do zoológico e ir para a selva. Evangelizar as pessoas. Eu fiz esse post em uma das minhas redes sociais. Alguém disse assim, a igreja agora é um zoológico, amigo. Eu falei para ele, se você aprendeu a ficar só lá dentro e não sabe se comportar do lado de fora, você foi adestrado bonitinho. A rede social é minha e eu falo o que eu quiser. Você comenta o que você quer e eu respondo o que eu quero. Diz Martim Lutero, se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Eu sinto muito em te dizer, mas talvez você aprendeu errado. Você não vai morar no céu, tá? Isso é um assunto para outro momento. Mas a Bíblia diz que são novos céus e nova terra. Essa ilusão que você tem, que você vai virar um anjinho, morando no céu, pisando nas nuvens. Eu não sei de onde você tirou isso, não. Logo, o Apocalipse não é o fim do mundo, é uma passagem de uma antiga ordem para uma nova. Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a versão da Bíblia King James 1611, a que mais se aproxima do original. Diga comigo, pois o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é aquele que estava perdido. O que estava perdido? O que estava perdido? O mundo. O sistema. Por que é importante falar sobre escatologia? Porque a forma que eu vejo o futuro determina como eu vivo hoje. A forma como eu vejo o futuro determina como eu vivo hoje, agora. A doutrina que só nos ensina a escapar nos faz viver de forma defensiva e covarde. A escatologia fatalista nos deixa inertes. Ela diz: vamos deixar assim, já está escrito, vamos deixar como está escrito. É o mesmo que dizer: vamos fazer, Jesus, como Pedro, Tiago e João, uma tenda para nós, e João, Pedro, Tiago e João, vamos fazer uma tenda para nós aqui e ficar aqui em cima. Jesus falou assim: desmancha a tenda na sua cabeça e vamos descer, porque aqui em cima está gostoso, mas o nosso desafio é lá embaixo. Às vezes tem encontros que você fala assim: nossa, eu queria morar na igreja. Muito bom, mas o nosso desafio é lá fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro é gostoso, mas nós temos que descer um monte. Então, essa escatologia, eu vi um pastor falar uma vez: para que construir grandes templos se vai tudo queimar no fogo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui quer construir uma casa? Se você já tem uma casa, quem quer uma casa melhor? Quem aqui quer fazer uma faculdade? Quem aqui quer comprar um bom carro? Quem aqui quer fazer um planejamento de viagem para os Estados Unidos daqui 5 anos? Precisa não, Jesus vai voltar, ué, rápido. Ele vai voltar rápido. O problema é que tem gente que pensa assim: eu não vou construir nada, afinal, Jesus vai voltar e tudo vai ser destruído. João, capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A palavra para mundo aqui no original grego é cosmos. Especialmente quando o autor usa o mundo, ele usa para falar sobre o sistema humano caído, onde o pecador, por enquanto, impera. É o mesmo mundo que é usado em João capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Quem que é? Jesus, aquele que é a palavra que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Que mundo? Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse mundo que a Bíblia está querendo dizer aqui, não é eu e você não. O mundo usado no grego original, é só estudar, é o mundo cosmos. Por quê? O problema é que nós fomos ensinados a odiar a terra e amar o céu. Mas espera aí, quem que fez a terra? Deus fez. Deus deu o seu único Filho. Ele tanto amou o mundo, a criação, a natureza perfeita, que deu o seu Filho para poder transformar tudo. Mas o nosso problema é o seguinte: vamos para o céu porque a terra não presta. Não, a terra não é que a terra não presta, a terra é maravilhosa, nós que bagunçamos ela. Por que nós deixamos de avançar como igreja? Porque o nosso inimigo nos colocou para dormir. Nós estamos falando de 7 esferas, 7 montes de influência, e a intenção do diabo é nos colocar para dormir, assim como ele colocou Sansão. Dalila colocou Sansão para dormir, cortou as suas 7 tranças. E ali ele perdeu sua força. A intenção do diabo é te colocar para dormir. Ou talvez te colocar no monte da religião, para você não avançar para as outras esferas da sociedade. Mas hoje é o dia que nós estamos nos levantando, porque nós vamos governar. Hoje é a noite que nós estamos nos levantando, porque Deus nos chamou para governar. Tendo feito essa introdução, eu quero falar para você de últimas 2 esferas. E nós falamos sobre arte, entretenimento, falamos até sobre coisas que a igreja não discute, né? Falamos sobre religião, coisa que a igreja não discute, futebol. E agora nós vamos falar de outro monte que a igreja não discute, política. Bom demais.
Então, Deus usou homens como Daniel e José para estarem no governo. Jesus tinha um discípulo oculto no governo. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João capítulo 19, versículo 38, vai dizer: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Jesus tinha um amigo, um discípulo secreto, oculto, que trabalhava no governo. Aí você fala que a igreja não pode envolver na política. Mas por quê? Porque de fato a Bíblia fala sobre isso, é porque colocaram na nossa cabeça. Por isso que nós precisamos de cristãos nessa esfera da sociedade. O Estado, você precisa entender que ele é uma máquina, é uma força de conjunturas que deve estar a postos de bem comum a serviço da sociedade. Mas alguns teóricos lá na era medieval tentaram mudar o eixo. Ao invés de o rei ser o soberano, o Estado agora seria a realidade definitiva. Na cosmovisão bíblica, o Estado deve ser mais um elemento para a promoção do bem, mas ele não pode ser a realidade definitiva. Por isso, ele não pode interferir em outras esferas de controle e comunhão da vida humana, que deve agir de forma soberana. Primeiro, você precisa entender uma coisa: nós estamos falando sobre liberdade de culto. Nós queremos adorar o Deus que nós queremos prestar culto, então o Estado não pode interferir nisso. Segundo ponto é que nós queremos liberdade de mercado, negociar livremente, sem tanta interferência estatal, empresa criada pelo Estado, com tantos impostos e regulações e proibições. Meu irmão, você tem que entender uma coisa: quando as pessoas são taxadas com impostos abusivos, elas ficam menos generosas. Observe nos últimos tempos se você já não tentou ajudar mais as pessoas, mas não pôde porque o seu dinheiro está sendo comido. Você fala assim: pastor, mas eu não pago imposto? Não. O arroz que você coloca na sua casa? Não. O feijão, a picanha. Eita, tem pouca gente rindo, não estou entendendo não. A picanha que você coloca na sua casa, né? Ela tá barata. Então os impostos sobem e a gente fica meio generoso. Por quê? Porque você não tem para dar. Essa questão de propriedade privada, essa questão de empresas estatais, é só você olhar um órgão do governo e uma propriedade privada do lado. Você vai ver o que é mais bem cuidado. É só você analisar. O atual ministro da Fazenda do Brasil já esboçou a sua vontade de taxar a herança dos super ricos, como ele chama, no Brasil para 40%. Hoje está em torno de 3 a 4%. Ele quer subir para 40% após o falecimento do dono da fortuna. Ou seja, se você está construindo uma grande fortuna, após você morrer, ele quer que 40% daquilo que você construiu fique para o Estado. Entendeu? Isso não é bíblico, porque Gênesis capítulo 25, versículo 5, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, diz a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, vai dizer: agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais devem ajuntar riquezas para os filhos. Eu só preciso que você entenda que eu não sou contra os impostos, eles precisam existir. Mas o que não pode acontecer é os impostos serem colocados a níveis absurdos para poder sustentar algumas regalias e até cargos que não têm necessidade. Inclusive, eu não sou nada contra. Se você fala, você deveria parar de falar mal de salários de políticos e dos seus benefícios. Porque você fala assim: o cara tem auxílio terno, o cara tem auxílio não sei o quê. Meu irmão, toda posição de peso, eu acho que a pessoa tem que ser honrada mesmo. Ela merece ser honrada com um auxílio terno, porque afinal a pessoa tem que andar engomada. Eu acho que ela tem que morar numa casa boa, sim. O problema é quando isso é desviado. Esse que é o problema. Então para de falar mal. Me dá mais um motivo para eu não falar mal. Quem quer ser um vereador dessa cidade? Levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2. Quem quer ser o prefeito dessa cidade? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem quer ser um deputado federal? Só 1. Quem quer ser presidente do Brasil? 2. O resto não quer não? Então deixa os outros serem honrados.
Então deixa quem quer ir lá pagar o preço por mim, por você, para nos representar, ser honrado. O seu problema às vezes é honra. Então deixe ser honrado quem merece honra. Vamos aplaudir os políticos da nossa nação. Em terceiro lugar, o que nós queremos? Liberdade de expressão para falar aquilo que a gente pensa, sem ser cancelado. E se houver alguma calúnia, difamação ou injúria, que seja penalizado de forma que já consta no Código Penal. Pronto. Porque agora nós vamos regulamentar a mídia, vamos fazer cair a rede social das pessoas. Vamos falar o que nós queremos. A partir do momento que nós temos um texto na Constituição brasileira desde 88, que quem deveria guardar esse texto começa a usurpar os poderes e começam a avançar na sua esfera, e começa a tocar na vida das pessoas de forma não prevista na Constituição, nós temos uma interferência indevida nos poderes na nossa vida particular. Propriedade privada não é só você ter uma casa, mas é saber que aquele lugar é um lugar que o Estado não pode entrar para dizer a você o que dizer à sua família e no que vocês devem acreditar. É o lugar que confirmamos no coração de nossos filhos o nosso pressuposto de fé. É um lugar onde a oikonomia, a gestão de uma casa ou a mordomia dela, funciona na família. Logo, o Estado não pode te dizer como você vai criar seu filho, que fé você vai professar e quais os limites você deve adotar. Porque senão a gente fica igual um país comunista, onde as pessoas não podem ter um aplicativo da Bíblia no telefone. Estude só um pouco e você vai ver que parte da igreja em um país comunista fez um acordo com o governo e eles podem adorar dentro dos seus limites. Qual limite? O limite estabelecido pelo governo. Na pandemia nós ouvimos: fique em casa e não vá à igreja. E agora querem colocar na nossa cabeça que a igreja não é um lugar para poder discutir política. Vocês não podem ir à igreja, fiquem em casa. Com o discurso de quê? Preservar a sua vida. A igreja, dentro da sua visão doutrinária, pode ensinar o que quiser. Afinal, você aprende aqui para poder se virar ao próximo lá fora. Não vivemos aqui dentro, mas conseguiram nos colocar presos nesse monte. Foi a estratégia ideal do diabo. É aqui que nós aprendemos os valores do céu para refletir na cidade dos homens. Já dizia o príncipe dos pregadores, Spurgeon: somente os tolos acham que religião e política não se discute. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Por que estão preocupados com você? E como eles estão preocupados com você? Te dando benefícios. Mas isso é uma forma sutil de nos escravizar. Eu te dou benefício, te dou benefício, te dou benefício. E eu já disse para você, eu não quero viver de benefício. Pastor, o seu filho é autista, agora você pode comprar um carro com 50% de desconto. Pastor, o seu filho é autista, agora você pode viajar de graça, fazer uma viagem aérea de graça. O seu filho é autista, você tem desconto no documento do seu veículo. O seu filho é autista, você tem benefício disso. O seu filho é autista, você tem benefício daquilo. O meu filho é autista, Deus pode curar ele, eu posso trabalhar, ser próspero e pagar tudo à vista, no Pix. Pá! Benefício está aí para você ser usado. Você paga impostos para isso, mas eu não quero viver do benefício. Eu quero viver do provedor. Desarmar você é uma tentativa de te controlar. O maior aliado da pandemia foi o medo, o pânico. Mas eu já disse para você, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma figura política importante no Brasil disse que se ganhasse as eleições para presidente, teria uma conversa séria com os pastores, que regularia a mídia, e que se uma pessoa ganha mais de 4 mil reais por mês, para de votar no seu partido. Companheiro, nós temos que resolver isso, porque as pessoas passam a ganhar acima de 4 mil reais, para de votar na gente. Será por quê? Será por quê? Que o Brasil passe a ganhar uma renda com mais de 10 mil reais por mês. O Brasil! Até 2020 nós éramos o país de número 41 em um exercício no ranking de 168 países no exercício da fé religiosa.
Nós temos o melhor sistema formal do mundo. Pasmem vocês, a partir da pandemia nós pulamos para o número de 128. E as pessoas estavam achando normal aquele negócio de tranca igreja, tranca igreja, tranca igreja. E isso pelas restrições que prefeitos e governadores colocaram em cada cidade. Mesmo nós tendo um presidente que colocou no início da pandemia a igreja como um serviço essencial. Eu estou falando de fazer culto, aglomeração? Não estou falando sobre isso não. Estou falando de prestar ajuda. Exercer sua espiritualidade. Vou só tentar te ajudar, presta atenção. Quem tem empresa aqui? Quem tem empresa? Levanta a mão. Quem aqui teve que fechar a empresa na pandemia? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sem falar nome assim, discretamente, elas não tem nada a ver com isso, mas só para você poder entender, tá? Aqui na cidade tem pelo menos 2 empresas muito grandes, elas fecharam? Fala para mim, gente. Elas fecharam? Por que você fechou? Por estratégia, porque são as pequenas empresas que movimentam o Brasil. Vou te fazer uma pergunta. Aonde corria mais risco de haver aglomeração de pessoas e o vírus contaminar? Nas grandes empresas com mais de 900 funcionários ou na sua empresa com 3 funcionários? A administração do Sobre os 7 Montes é para te fazer pensar, não é para te fazer jogar a cadeira para cima, não. Tá bom? Tá sendo bom? Pode continuar? Meu tempo está acabando. Vou tentar correr aqui. Não há nada mais político do que dizer que religião nada tem a ver com política, diz o bispo sul-africano Nobel da Paz. O texto da democracia é a liberdade de crítica. Se você já não pode mais criticar, eu não estou falando caluniar, e for cancelado, a democracia está em perigos. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Como é que anda a sua situação hoje? Financeira, econômica? Você está gemendo para poder custar dar conta das coisas? Como que está? Pensa sobre isso. Os girgazeus são os inimigos desse monte. Girgazeu significa o povo que habita no solo argiloso, o povo que anda com os pés na lama. Isso representa corrupção. Pessoas que comprometeram a sua integridade e venderam a sua alma. Salmos de número 40, versículo 1 vai dizer: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço da destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. É isso que Deus fez comigo e com você. Escute isso: os dados do IPC, Índice de Percepção de Corrupção, elaborado pelo TI, ONG Transparência Internacional, fizeram um levantamento sobre corrupção nos países. Para o ranking foram avaliados dados de 180 países. O Brasil ocupa a posição de número 104. A Venezuela ocupa a posição de 177 no ranking. E para muita gente, Venezuela é o modelo. Continua? Para o cientista político André César, sócio da Holder Assessoria, os países que ocupam as últimas posições são locais em que a economia tem pouco investimento e a saúde e a educação. Então, onde não tem investimento econômico na saúde e principalmente na educação, a corrupção impera. Não é muito de se admirar que os cristãos não entendam sobre política quando eles não sabem nem ler a Bíblia. Boa noite. Não é se admirar quando você não domina alguma coisa sobre política, sendo que você não está entendendo nem a Bíblia. Provérbios capítulo 11, versículo 1 vai dizer: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe darão prazer. Salmos de número 89, versículo 14 diz: a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Meu irmão, Deus odeia a balança desonesta. Deus odeia a corrupção. Para quê? Com a finalidade de abençoar você. Entenda que alguns deles, não são todos, tá? São artistas, malandros.
Aprenda algo. Progressismo é uma palavra bonita para fazer coisas feias, tá? Tem um candidato aqui na nossa cidade que cumprimenta os seus possíveis eleitores como: olá, progressistas de Lagoa da Prata. Cuidado, é só dar um Google e estudar. Lá na sua casa, agora não. O que é progressismo? Progressismo é uma palavra bonita para fazer coisas feias. Acredite, comunismo é uma religião e o socialismo é antibíblico. Na parábola dos talentos, Deus chamou o dono dos talentos, chamou 3 pessoas e confiou a um quantos talentos? 5. A outro 2 e a outro 1. Foi embora e quando voltou, o que tinha 5 talentos apresentou para ele 10. E o que tinha 2 apresentou para ele 4. E o que tinha 1 apresentou para ele 1. Aí ele falou assim: que dó de você, você não conseguiu. Sabe o que eu vou fazer? 10 mais 4, 14, mais 1, 15. Eu vou dar 5 para cada um. Você sabe o que é isso? Não é socialismo, porque o socialismo fica com 10 e divide os 5. Você conhece os chamados socialistas de iPhone? Conhece ou não? São eles. Boa noite. Boa noite. Nas parábolas do talento, aquele que não conseguiu multiplicar de 1 para 2, ele chamou de servo inútil e infiel, e tirou do que tinha 1 e deu para que tinha 10, porque é de acordo com a capacidade. Essa é a esfera da política. Agora, para melhorar, eu vou falar da esfera da economia. Vamos aplaudir aí para a gente mudar esse clima, né, que está tenso. Diga para alguém que está do seu lado: você está lindo. Diga: você está linda. Inteligente, porque tem uma igreja que te entrega uma palavra inteligente. Já a esfera da economia, os inimigos desse monte são os filhos de Cã. Eram conhecidos pela sua idolatria, pelos seus rituais pagãos. Cananeu significa negociador. Ele é um espírito de ganância e tenta tirar proveito em tudo que é seu. É alguém que vive a fim de aumentar os seus depósitos. Aprenda algo: nós não somos contra a prosperidade, nós somos contra a ganância, ostentação, enriquecimento rápido contra a avareza. É por isso que quem joga o tigrinho... Você nunca leu na Bíblia sobre enriquecimento rápido, não, amigo? Diga para alguém que está do seu lado: para de jogar e vá trabalhar. O seu problema é que você ganha 1.000, aí você perde 1.000, você quer ganhar, você vai naquele negócio, vai naquele negócio, vai naquele negócio. É verdade ou não é? Pois é, jogador do tigrinho. Teve alguém aí que foi preso com esse negócio, não teve? Essa semana? Você viu isso ou não? Viu não? Você vê novela, né? Vale a pena sofrer de novo, você vê, né? É o nome do negócio, é ou não é? É. Levanta a mão aí quem vê novela. Olha, que igreja! Gente! Posta uma foto sorrindo assim para poder tirar o clima de 7 monstros pra galera não entender o tensão que tá aqui. Vocês não vê novela, nem BBB. Quem não vê BBB? BBB o João, né? BBB o João. Vocês não veem novela. Vamos aplaudir vocês. Por quê? Novela é uma perda de tempo, né, gente? Fala a verdade, não é? Se você vê novela e não quis levantar a mão, Deus vai te libertar disso. Ó. Meu irmão, eu já tive problema com novela, já. Malhação, quem lembra de Malhação? Tem Malhação ainda ou não? Acabou, aquilo era uma amarração. Segundo o pastor Bruno, não era Malhação. Tinha novela lá, a novelaiada, eu lembro lá, o Cravo e a Rosa. Chocolate com pimenta, né? Você gostava da Usurpadora, não gostava? É, você era fã de quem? Da que é malvada lá? Filha do diabo? Era Usurpadora, eu sei que você via. O que mais que você via? Maria do Bairro. A Melanie de vez em quando acorda que nem a Maria do Bairro, Thaís. É, ué. Eu falo, oh, meu Deus. Quem vê lá na igreja não imagina. Eu sei que você já viu, eu já vi também, você não vê mais não, amém? Porque é perda de tempo. Lá em casa nós temos TV para ver filme. Hoje o Benjamin me chamou para ver Planeta dos Macacos.
A hora que eu fui ver, já tem o quinto ou quarto, não sei, eu nunca tinha visto. Nem sei se, até então, eu não sei em qual filme que eu tava, da série. Não entendi nada. Falei, Benjamin, esse negócio tá estranho, que eu não tô entendendo nada desse filme, vou pesquisar. Pesquisa aí, pai. Então, entenda isso, nós não somos contra a prosperidade, nós somos contra a ganância, a ostentação, enriquecimento rápido e contra a avareza. Meu irmão, você demorou 9 meses para nascer, quase 1 ano para andar e quer ficar rico da noite pro dia. Você vai perder sua família. Você pode perder seus bens, inclusive ser preso. Então diga para alguém que está do seu lado: planta uma árvore para daqui a alguns anos você colher o fruto. Aí você quer entrar no negócio, jogar e ganhar dinheiro. Para, pelo amor de Deus. Dinheiro sem propósito, meu irmão, é perdição. Fala de novo. Dinheiro sem propósito é perdição. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar, tá? Ele pode comprar o remédio, mas não compra a cura. O dinheiro pode comprar bajuladores, mas não promove amigos de verdade. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o seu descanso. O dinheiro pode comprar conforto, mas não paga a paz interior. O dinheiro pode comprar presentes, mas não compra o amor. O dinheiro pode comprar um bilhete de uma festa, mas não compra alegria. O dinheiro paga a mensalidade da faculdade, mas não compra sabedoria. Você precisa de ter dinheiro e ter isso tudo. Lucas capítulo 12, versículo 20 vai dizer: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você plantou? Porque tem gente muito avarento, e a avareza não está ligada só à riqueza, tem muito pobre mão de vaca. Eu conheço gente que é mais quebrado que arroz de terceira e dá tchau com a mão fechada. Diz a Bíblia, se você morrer hoje, quem vai ficar com tudo que você está juntando? Eu gosto da frase de alguém que disse: ganhe tudo que puder, guarde o máximo que puder e doe o máximo que puder. Esse é o equilíbrio. A riqueza precisa ser uma consequência de uma vida disciplinada e multiplicação dos talentos que Deus nos confiou. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 diz: ordene aos que são ricos nesse presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Por que incerteza da riqueza? Porque hoje você pode estar pobre e amanhã você pode estar rico. Hoje você está rico, amanhã você pode estar pobre. A sua esperança tem que estar em quem? Em Deus. O problema é que existem 2 extremos, inclusive um que pegou muitos cristãos, a teologia da prosperidade. Vem para Jesus que você fica rico. E aí as pessoas começaram a conhecer uma instituição que só suga e não doa. Um povo que só pede, mas não muda a cidade. E existe o outro extremo que eu fui criado nele. Pergunta qual? O da pobreza. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, meu irmão. Jesus nasceu naquele curralzinho porque não havia lugar no hotel. Aí você fica imaginando um Jesus, sabe como é que ele é? Pobrinho, pobrinho. O pai de Jesus, ele era carpinteiro. Carpinteiro faz o que, você sabe? Casa. Era construtor. E não faltou recurso para o ministério de Jesus, porque quando ele precisou fugir para o Egito, Deus mandou os magos e deu presente com ouro. José, enquanto você foge de quem quer matar seu filho, eu vou te sustentar com ouro. Bem-aventurado, pastor, diz a Bíblia, os pobres de espírito. Espírito, irmão. Espírito. Mas não significa que anda assim não, ó. É aqueles que reconhecem dentro do espírito que precisa de Deus. Pobreza não significa não possuir. Pobreza é a não capacidade de não produzir, diz J.B. Carvalho. Você pode não querer ser rico, está tudo bem, não tem nada disso. Porque senão você vai entender que todo mundo tem que ser rico. Não vai ser, porque a Bíblia diz assim que Deus fez ricos e pobres. Não é que todo mundo tem que ser rico, mas você pode ser próspero, irmão. Vou falar de novo, você não tem que necessariamente ser rico, mas você pode ser próspero. Porque prosperidade não tem a ver com riqueza. Diz a Bíblia que José era escravo e próspero.
Como que um escravo pode ser próspero? Tudo que ele colocava a mão prosperava. Até que o tempo dele chegasse e não houvesse ninguém maior do que ele no Egito, a não ser Faraó. Entenda, há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. Quem acha a oração importante, diz amém. Aproximadamente 500 versículos na Bíblia relacionados à fé. Quem acha que fé é importante, diz amém. Mas na Bíblia há mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Jesus, nas suas 38 parábolas, em 16 falou sobre dinheiro. Então todas as vezes que você pensar que as igrejas falam muito em dinheiro, vai resolver seu problema com Deus, que deu inspiração para o homem escrever a Bíblia. Porque não é a igreja que fala, é a Bíblia que fala. E se você achar que não é importante instruir as pessoas sobre o dinheiro, abra mão do seu. Diga para alguém que está do seu lado, boa noite. Se instruir as pessoas não fosse importante na igreja, você não estaria atolado em dívida. Se educação financeira não fosse importante, as operadoras de cartão de crédito parariam de ligar para você. Por que nós precisamos ensinar sobre dinheiro? Não é só dentro da igreja não, meu irmão. Ensinar, estou falando pedir não. Ensinar não é só nas igrejas não. Inclusive nas escolas nós não temos uma boa educação financeira e está todo mundo apertado. É triste saber que o 5º dia útil chegou e não fica R$1 para você dar um rolê. Está tudo comprometido. E o maior problema é que você aprendeu a comprar coisa que você não precisa. Por isso que você não paga o aluguel, o inquilino fica te cobrando. É por isso que você não faz a compra em primeiro lugar. É por isso que você não paga a água, não paga a luz. Eles vão lá cortar a sua energia, vão cortar a sua água e o seu dinheiro fica para coisas que não deve. Porque primeiro o que você faz como cristão? Eu devolvo o meu dízimo, depois eu pago a prestação da minha casa, o aluguel da minha casa, depois eu coloco o arroz e o feijão dentro da minha casa, depois eu faço o quê? Depois eu faço o que der para fazer. Mas nós não. Primeiro a gente faz o quê? A gente vai luxar. Entendeu? A gente compra por desejo e por não necessidade. É por isso que todas as vezes que nós tivemos que ensinar você aqui, nós não vamos intimidar, nós vamos te ensinar para você não viver debaixo de escravidão. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Vá ler a Bíblia e entenda que Abraão era rico. A Bíblia que está falando. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, José era rico, Davi era rico, Salomão era rico, Lídia, que serviu aos apóstolos com seus bens, era rico. O último livro da Bíblia diz que a cidade que Deus está preparando para nós são com ruas de ouro e muros de cristais. Aquilo que é motivo de desordem, briga e até morte aqui para nós, na cidade que Deus está preparando, você vai pisar. Quem acha aqui que o ouro, que mulher que gosta de ganhar ouro? Levanta a mão as mulheres que gostam de ganhar ouro. Por que você gosta de ganhar ouro? As mulheres que gostariam de ganhar um diamante. As mulheres, por que você gosta de ganhar ouro e diamante? Porque é uma coisa fina, criada por Deus. Só que o diabo tenta inverter isso na sua cabeça. Agora eu posso falar uma coisa assim, sendo bem realista? Sim ou não? Quem já foi em um lugar lindo, maravilhoso e fez um store? Quem fez? Quem fez? Lindo, maravilhoso. E quem já passou perto de um lugar feio e fez? Sabe por que você não fez? Porque tudo que é bonito reflete a glória de Deus. Você entende? E tudo que é feio está desorganizado, não está legal. Você não faz um videozinho, você não faz uma filmagem, você filma aquilo que é bonito. Você pega um prédio, aquele arranha-céu, você fala, meu Deus, você fica admirado. Você vê uma casa sem rebocar, você fala assim, vamos fazer uma vaquinha, ué. Sério ou não é? É sério. Agora, para poder ter esse tipo de conversa, tem que ter maturidade, né? Senão você nunca mais volta aqui. A propósito, tem dias que eu falo assim, nunca mais esse povo volta na igreja, eles vêm e traz um amigo ainda. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aqui nós falamos a verdade. Eu atraio aquilo que eu prego. Deus está nesse momento passeando, procurando bons mordomos para saber se pode confiar suas riquezas, hein? Haverá uma transferência de riquezas aqui nessa cidade.
Existem pessoas que estão usando o dinheiro de forma que não deveria usar, e você pode ser a pessoa que Deus confiará as suas riquezas para poder sustentar o reino dele e promover o reino dele nessa cidade. Assim como ele fez de Labão para Jacó, assim como ele fez de Israel, do Egito para Israel, Deus pode fazer com você, tirando do ímpio e colocando na sua mão. Que de forma profética isso comece a acontecer nessa noite. Muitas pessoas odeiam empresários e pessoas ricas. Talvez você cresceu com a sua família falando mal dos ricos para você. Tem que parar com isso, gente, e nos despertar para saber como essas pessoas chegaram lá, para que nós possamos chegar também. Como você vai falar mal de alguém que gera emprego para você e coloca comida na sua casa? Meu irmão, você sabe o que é ser um empresário no Brasil? Quem aqui tem vontade de ir embora para os Estados Unidos? Você sabe que lá não tem 13º não, né? Você sabe lá que não tem fundo de garantia não, né? Você sabe que lá não tem UPA não, né? Você sabe que lá não tem 13º. Você sabe que lá não tem seguro-desemprego? Você sabe que lá não tem 1/10 de férias? Acho que é 1/3, né? E nem férias. E você sabe que lá também não tem a multinha de 40%? Você sabia? Empreender no Brasil é um desafio, meu irmão. Uma pessoa com a folha de pagamento de 50 mil, o governo obriga a pessoa a pagar 13º, e ela que não rebola de janeiro a dezembro para poder juntar um dinheiro e pagar não, para você ver. Começa a empreender. Você amava um feriado, o seu patrão falava assim com você: vamos trabalhar no feriado. Você falava: você é um desgraçado, né? Aí você começou a empreender, você fala assim: para que esse tanto de feriado no mês, ué? É verdade, não é? Teve alguém que falou assim para mim, que eu não vou falar o nome, né? Eu não vou falar o nome, coçando para falar, vou falar nada. Teve uma pessoa que falou assim para mim na pandemia: lembra quando o governo liberou aquele auxílio para as empresas liberarem as pessoas? Você lembra daquilo? Teve uma pessoa que falou assim: pastor, um absurdo, o meu patrão está colocando todo mundo para trabalhar, você acredita nisso? Eu falei: acredito. Você não queria, né? Não, eu não queria. Está recebendo, a empresa dele está recebendo o auxílio do governo. Eu falei: pois é, manda seu marido que abriu o negócio dele agora fechar o negócio dele. Pensar com um CLT às vezes é fácil. Começa a pensar nas dores que seu patrão tem, para poder chegar no dia que tem que te pagar. Ele tem que usar o crédito de limite de cheque especial dele para não deixar atrasar o seu salário. Começa a orar mais pelo seu patrão, que passa noite sem dormir para saber como que vai pagar esse tanto de gente, da onde ele vai tirar serviço. Você sabia que muitas empresas esse ano estão fazendo para poder bancar os funcionários, só para não perder? As empresas não estão conseguindo lucrar não, gente. As coisas estão difíceis, os impostos estão altos, mas Deus está entrando em ação. Eu estou falando que Deus está entrando em ação. E qual que é a minha oração? A minha oração é que Deus confunda a língua desse povo, como fez na Torre de Babel. Vai confundir na língua. Um fala um negócio de cá, ô glória, está se queimando. O outro fala de lá, está se queimando. Eles estão confundindo, eles não estão conseguindo ter a mesma língua. Deus está confundindo a língua desse povo. Você já ouviu alguém tirar foto? Você já viu alguém tirar foto com um iPhone, num espelho, atrás com a casa sem rebocar e o guarda-roupa caindo aos pedaços? Que eu já vi. Sabe o que não tem na porta da casa dela? Saneamento básico. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você. Quem que deveria promover para ela o saneamento básico? Quem deveria? O governo. O Estado deveria promover e dar para ela o saneamento básico. Mas o iPhone que está na mão dela, quem que deu? O lugar que ela trabalha, né? E a moto que ela vai trabalhar todo dia, quem deu? Sabe o que você tem que parar de fazer? Nós vamos parar de fazer? Invejar e falar mal dessas pessoas e nos espelharmos nelas. Eu achei que essa era uma boa palavra. Por isso você deveria aplaudir, porque talvez seu patrão está por aí. Ou você deveria aplaudir porque eu estou te defendendo, porque você vai ser um multi-empresário.
Aprenda isso, foram mulheres ricas que serviam a Jesus com seus bens para poder sustentar o seu ministério. Como você acha que é bancar 13 homens viajando e comendo? O homem come demais, gente. Pergunte para uma cozinheira: vou dar uma festa para 50 pessoas. A primeira coisa que ela vai te perguntar: vai ter homem? Primeira coisa que ela te pergunta. Tem empresários aqui na igreja que tiveram sérios problemas, sabe por quê? E aconteceu de novo. Um convidou uma pessoa para poder trabalhar. Na verdade, essa pessoa pediu para trabalhar. Quando foi fichar essa pessoa, ela disse assim: eu não posso não. Por quê? Porque eu recebo uma pensão e eu recebo um auxílio. Quanto que é seu auxílio? R$900. Mas eu vou te pagar R$2.500. Não, mas não posso fichar não. Cultura do benefício. Mas aqui não adianta você falar mal do governo, pegar o seguro-desemprego e continuar trabalhando na mesma empresa não, tá? Você fala de corrupção, mas está entrando nela? Você não organiza suas finanças? Entra para o caminho da corrupção, pega um seguro-desemprego, continua trabalhando na mesma empresa e fala mal do governo? Se você estivesse lá, você faria pior. Por que você pega 6 salários ou 4 salários mínimos, que dá equivalente aí a, não sei, R$8.000? Porque é isso que você pode pegar. Se você pudesse pegar milhões, você pegaria. Pastor, não sabia disso, peça perdão. Pastor, não sabia, não faça mais. Patrão, não faça isso mais para o seu funcionário. Se você fizer, saiba que você está pecando. Boa noite. De 5.568 cidades no Brasil, 2.890 tem mais Bolsa Família do que CLT. Na Europa, 73% das pessoas são investidoras. Eu disse investidoras. Sabe o que é investidor? É aquele que já saiu do CLT, que teve a sua empresa, agora já está investindo. Eu estou falando de investidores. Nos Estados Unidos, 55% das pessoas são investidoras. E no Brasil, de 2% a 3%. Num país, numa nação que tem tudo. Riquíssima. A Ambev foi confirmada como patrocinadora oficial do Carnaval de 2024 e 2025. Em 2024, escute isso. Em 2024, a Ambev pagou 26,6 milhões para patrocinar o Carnaval de Rua de São Paulo, o que representa um aumento de 1 milhão em relação ao ano anterior. O valor foi pago em uma parcela única no Pix, dia 23 de janeiro. Para patrocinar o quê? O Carnaval. A Ambev também patrocina o Carnaval de outras cidades, como Rio de Janeiro e Salvador. Os maiores carnavais de rua do país captaram 77,6 milhões em patrocínio. A rede Minas patrocinou o Carnaval de Belo Horizonte em 2024 com o slogan Juntos na Folia e na Economia. A empresa se uniu a outros parceiros como o governo do estado de Minas Gerais, o sistema Feconérmico de Minas Gerais, o SESC, o SENAC e a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte. Ele é por quem? Ele é por quem? Vocês são tão inteligentes. Ele é por quem? Ele é por quem? Essas mulheres aqui, vocês estão com dúvidas? Do grito de vocês? Ele é por quem? Por elas. Ele é por elas. E Deus vai fazer de vocês empresárias incríveis. Por isso que você foi convidada para poder patrocinar o evento que vai ter na sua casa. Mas tem gente colocando milhões no carnaval. Tem gente enriquecendo e colocando o dinheiro aonde não deve. E você está tendo a oportunidade de colocar o dinheiro no lugar que vai transformar a sua vida. Aí eu faço aquela pergunta: você já colocou o nome da sua empresa lá? Ele é por quem?
Eu quero ver vocês colocar a mesma energia que vocês colocaram para tirar num dia aqui mais de 30 mulheres para colocar no evento, para trazer as de lá agora para cá, hein? Diga para alguém que está do seu lado, boa noite. Deixando claro que não tem nada contra. Eu estou empolgadíssimo com aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. É daqui para a cidade. Agora entendam, mulheres, que vocês precisam estar debaixo de uma cobertura. Porque vocês já foram muito oprimidas. Vocês já foram silenciadas na história, tá? Aí eu estou dizendo vocês, história. Vocês já foram colocadas num lugar que não deveria ter colocado, porque aquela frase ficou, pegou, e essa frase intencional pegou literalmente. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, mas Deus tirou vocês daqui do lado, é para ficar do lado. É para crescer junto, e não é nem na frente. Quem disse que as mulheres vão dominar o mundo? Quem disse isso? Está na Bíblia essa frase? Está nada. Não está na Bíblia. Não é porque vocês foram oprimidas durante um tempo que significa que vocês podem aceitar, colocarem isso na cabeça de vocês. E é entendendo as demandas de vocês que aqui na igreja tem um ministério específico para vocês. Então avancem, cresçam e vão para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quis criar uma coisa boa, Ele criou um homem. Mas quando Ele quis criar uma coisa melhor, Ele criou a mulher. São vocês. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 vai dizer: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Não é 10% que é de Deus, não, é tudo. Eu vou falar de novo. Não é 10% que é de Deus, é tudo. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Os 10% é só um teste para saber se Ele pode continuar confiando coisas na sua mão.